O segundo tema de hoje é os tributos de 4, uma proposta de simplificação. Então, essa simplificação vem de que nós temos aquele excesso. Outro livro que faria o máximo de sentido seria tributos comparados, comparando 196 nações e os estados, províncias todos, que eu suponho que sejam uns 4.000. É preciso apurar isso também. E se fosse possível, né, as 200 ou 300 mil cidades, não sei se são 200 ou 300 mil, que é um punhado de cidades, não sei dizer se são. No Brasil são 5.500. Então eu multipliquei por 40, multiplicar por 10 dá 55 mil, multiplicar por 40 dá 220 mil. Multipliquei por 40 porque a economia brasileira é 2,5% da economia do mundo. E como curiosidade, a do Espírito Santo, nosso estado aqui, é 2,5% do Brasil. E a de Linhares, a cidade que eu considero minha, embora tenha nascido em Cachoeiro, eu coloquei como 2,5% minha também porque era tentador colocar assim. Então a do Espírito Santo é 1 sobre 1.600 do mundo e a de Linhares é 1 sobre 64 mil do mundo. Então, Linhares, apesar de tudo, está acima de 160 mil cidades, e o Espírito Santo está acima de 2.400 estados. Se for assim, o Brasil está acima de 150, 160 nações. Na realidade é a quarta economia agora, contando a Europa de 27 como sendo uma. Quarta ou quinta. Levando em conta aquele índice de sonegação de 60%. É só você multiplicar a renda divulgada do Brasil de 1,7 a 1,8 trilhões por 2,5 que você vai ver quanto é. Daí que eu tenha feito essa pergunta. Dito isso, que no Brasil não se trata mais de perguntar se o Brasil é pobre, mas quem é pobre no Brasil? Porque nem todos são pobres. Existe um punhado de miseráveis, um punhado de pobres, existe a classe média, e os médio altos e os ricos estão maravilhosamente bem. Existem propriedades de 3.500 quilômetros quadrados, que é o tamanho do município de Linhares. Existem cidades, ofertas na internet de 1.200 quilômetros quadrados. É uma coisa incompreensível. Dizem que o Jader Barbalhão tem tanta terra quanto o estado de Sergipe inteiro, que é mais do que 20.000 quilômetros quadrados. Então os menores estados do Brasil são Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Aí é preciso ver realmente a listinha lá. São menores que o estado do Barbalhão, quem sabe, ou outros, que tem mais de 50.000 quilômetros quadrados de terra. É uma coisa incompreensível, inclusive, no mundo. Então, é preciso perguntar quem é pobre no Brasil. E não se o Brasil é pobre. O Brasil não é mais um país não industrializado. É um país industrializado. E presentemente é rico para os ricos. O pobre miserável para os pobres e miseráveis, que são o rebotalho os brasileiros abandonados. Então,
os tributos de 4, tanto diz respeito a serem 4, quanto diz respeito a eles estarem arriados. Aqueles 58 que foram a 80 e tantos, agora tem essa proposta que eu faço de reduzirem a 4. Os 4 tributos seriam 2 para os municípios e 2, um para o Estado e um para a Federação. O da Federação, na Constituição de 88, estão desenhados diferentemente. São 16 lá. 4 para um, 4 para 8, 8 para outro. Então, seriam reduzidos todos os da Federação a um só, imposto de renda progressivo, que seria realmente imposto de renda, sobre toda a renda e progressivo, porque o atual imposto de renda não presta. É uma coisa classista, bandida, que não grava os ricos e os poderosos. Os políticos, que são servos deles, não grava nada das elites que dominam e sangram o Brasil em nome próprio e em nome dos estrangeiros. Então, seria preciso que os tributos realmente servissem ao seu propósito, que é retirar a renda e modificar as condições socioeconômicas de tal maneira que as pessoas necessitadas progridam, porque os tributos atualmente são retirados dos pobres e dados aos ricos. É um Robin Hood ao contrário. Eles extraem dos pobres e dão aos ricos. Por isso que eu chamei os governos de escritório do capital. Eles não tiram dos ricos e dão para os pobres, não. É o contrário. Tiram dos pobres e dão para os ricos. A gente poderia falar horas sobre essa coisa, mas não é o propósito aqui. Então, os 4 tributos seriam 2 municipais, o imposto sobre a terra urbana e o imposto sobre a terra rural. Aquele sobre a terra rural eu desenhei em 1990 e enviei para a deputada Rosilda de Freitas, a Rosa de Freitas, com que eu já tinha feito outras coisas Ronaldo Liriburgo e eu na questão nuclear. Ela nos ajudou na rádio que ela dirigia, então depois se elegeu deputada federal e tem ficado lá. Então se chama ITR Agroecológico, em nome do cientista, do biólogo capixaba Augusto Ruski, de Santa Teresa, e que pregou a agroecologia. Eu aproveitei dele, chamei o ITR de agroecológico, estabeleci uns critérios de forma que, ao pagar mais, as pessoas da terra recebessem descontos, desde que promovessem a reserva legal. A parte de uma terra não contaria para o imposto, desde que ela tivesse cobertura florestal. E havia um punhado de critérios que oportunamente eu quero promover, porque estão em papel. Existe um anteprojeto de lei que ela transformou em lei. E depois foi candidata ao governo do Espírito Santo. Essa é outra história, outro capítulo da história. Nós estivemos juntos, depois eu saí. Então esse é o ITR agroecológico. Ele focaria o campo, ele cuidaria de modificar relações rurais. Seria gerido pelos municípios. Depois teria imposto sobre a terra urbana. É o mesmo IPTU, porém modificado. Imposto predial territorial urbano. E em 1988, quando a Constituição estava sendo lançada,
e proibia os impostos progressivos, eu desenhei lá o IPTU para que ele fosse, para que ele gravasse a largura, a de frente para a rua, a profundidade do terreno, a altura das construções e vários outros índices, a renda dos moradores e vários outros índices assim. Obviamente não foi, ninguém me ouviu, ninguém quis me ouvir e até hoje ele não funciona assim. Então as prefeituras, os municípios teriam dois tributos, dois impostos. Um sobre a terra urbana e o outro sobre a terra rural. Então as prefeituras controlariam completamente a terra. E o Estado teria esse mesmo ICMS de que eu falei antes. Um novo ICMS que eu chamei, fui dando nome progressivamente, fui mudando o nome do ICMS para adequar a transformação da minha compreensão, que foi se apurando de 1984, quando eu entrei, até o presente momento. Então, ICMS passou a IA, Imposto Econômico, Imposto Econômico, em vez de ser Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, que só grava como serviço o transporte de cargas, ele teria aquele leque que eu descrevi: agropecuária, extrativismo, depois indústria, depois comércio, depois serviço e finalmente bancos. Então seria imposto econômico e não mais restrito à circulação de mercadoria e de serviço. Ele atingiria toda a produção, a organização. Então, esse seria o tributo do Estado. O Estado se concentraria nisso e largaria o IPVA, que é sobre veículos automotores e toda aquela porcariada que só faz tomar tempo e ocupar os fiscais, distraindo nossa atenção da ocupação principal. O governo abdicaria dessa coisa, desses elementos que distraem para se concentrar naquilo que é realmente significativo e importante, o imposto econômico. E o quarto tributo seria o imposto de renda progressivo, que realmente seria sobre a renda e sobre a escalada da renda, mas não mais a renda declarada, e sim sobre uma investigação conscienciosa das rendas verdadeiras, ocultas pelos mega empresários, pelos poderosos. Ou seja, uma investigação realmente de como é a vida deles, investigação nos paraísos fiscais, enfim, cercar totalmente a renda que é escamoteada. Como curiosidade, esse livro, que é muito bom, David Bodanis, da Ediouro, de 2000 na origem e 2001 no Brasil. Muito bom, realmente. Na página 43, ele diz assim: se fosse possível registrar as receitas e despesas da cidade, imaginou ele, seria possível tributá-lo. Lavoisier. É extraordinário. Isso é antes de 1800. Isso é o ICMS. Naturalmente deu uma confusão danada na França Revolucionária. O Lavoisier foi decapitado pela guilhotina. Mas é o ICMS. O Brasil foi buscar
buscar ensinamento na França de 200 e tantos anos atrás. Então tudo isso precisa ser atualizado também, a visão do povo e a visão das relações elites-povo, que eu chamei de povo-elite. Isso precisa ser revisto e temperado por novas regras.